Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Direita Nova York, o podcast onde a gente desmascara a propaganda e expõe o colapso por trás das cortinas vermelhas. Hoje o papo é direto, quente e cheio de dados. Será que a China comunista está mesmo enfraquecendo? A mídia adora pintar o Xi Jinping como o gênio da economia global. Mas os números estão gritando o contrário. E para esse papo de peso, tô aqui com meu parceiro convidado, né, Adriano? Rafael, se o Partido Comunista Chinês achava que dava para seguir enganando o mundo com seu PIB inflado, parece que o jogo virou. Inclusive o setor imobiliário deles, que representa 30% do PIB, está derretendo há quase 2 anos. Queda nos preços, cidades fantasmas, você sabia disso? Sim, sabia. Representa cerca de 30% do PIB chinês, né? O colapso de gigantes como o Evergrande e o Country Garden, né? Cidades fantasmas e imóveis desvalorizando. A população investiu a vida inteira em imóveis, né, Adriano? E agora estão no prejuízo. E é um rombo que nem o Xi Jinping consegue disfarçar. Né? E o pior é que o povo chinês investiu a vida inteira, Adriano, em imóveis. E agora desvalorizando, né? Então, tipo, a confiança mesmo, zero, né? Consumo interno, no chão. Enfim, eles querem transformar a China em uma economia de consumo, mas como se ninguém confia nem nos dados, né? E não é só isso, Rafael. Os Estados Unidos reduziram as importações de 21% para 13% desde 2018. E o mundo está pulando fora dessa dependência chinesa. Está todo mundo montando uma fábrica mais perto de casa, que é o chamado nearshoring. Nearshoring. É uma resposta direta à instabilidade do dragão vermelho. Dragão vermelho. E olha que ironia, né, Adriano? Até os próprios chineses estão saindo da China, né? Fuga de capital, jovens sem emprego, população escolhendo. É o fim da linha pro milagre chinês, né, Adriano? E isso sem contar o colapso da natalidade. Eles agora estão pagando para os casais para ter filhos. Lembra que antes eles não podia, só podia ter um podiam filho e tal, depois de anos, né? Punido, porque só podia ter um. Eles eram punidos, porque só tinha que ter um filho, né? Aliás, esse é um problema que não vai acontecer só na China, não. Porque esse controle da natalidade, os casais não têm filhos. Então, por exemplo, se você investe em imóveis, Sim, numa cidade porte médio ou pequena, essa cidade corre o risco de virar uma cidade fantasma, que é o que aconteceu na China. sim. Para quem você vai alugar os seus imóveis? Para ninguém, não tem para os fantasmas. E você vai continuar pagando as taxas, os impostos? É impossível, né? Não tem ninguém, não tem renda. E aí o governo, enfim, a prefeitura vai te desapropriar porque você não paga os impostos? Ou seja, o direito de propriedade não existe. Não, isso já não existia já antes. E, inclusive, no Brasil existe uma coisa que pouca gente sabe, que é a função social da propriedade. Você sabia disso? Xandinho, você já ouviu falar disso? Não. Função social da propriedade, por exemplo, você planta, vou dar um exemplo aqui. Você planta abobrinha. Chega lá um burocrata da prefeitura e diz, não, aqui a função social é plantar quiabo. A abobrinha não cumpre a função social. Você está desapropriado. E também tem aquela parte, né, em que eles. Você não pode mudar. Tipo, nós estamos aqui em New Jersey. A gente não pode trabalhar em Nova York, só pode trabalhar em New Jersey. É isso na China. Então. Mas no Brasil existe a função social da propriedade. Quando começam a criar esse tipo de história, acabou o direito de propriedade. E junto a isso, vem a questão do controle da natalidade. Se não há pessoas, a tendência é virar o quê? Cidades fantasmas, que é o que está acontecendo na China agora. E é um ciclo vicioso de deflação, desemprego juvenil de 20% ou mais, né, que está acontecendo. Sim. E uma desconfiança total com o governo. E o yuan vai se desvalorizando cada vez mais. A moeda, né?
E mesmo com estímulos bilionários, o consumo não está reagindo. E tem mais. Eles controlam tanto a economia, Adriano, que nem os investidores estrangeiros querem saber da China mais, né? Quem é que vai colocar dinheiro num país onde amanhã pode ter censura, bloqueio de capital e confisco? Apesar que censura já existe há muito tempo na China, né? Então, e bloqueio de capital também. Né? É que não é muito falado, né? Porque é tudo censurado, tudo restringido. Os que detêm o poder da notícia são esquerdistas. Eles mesmos. Então hoje o Partido Comunista Chinês controla a economia mais do que nunca, mas não tem mais resposta real para os problemas da vida real. Ou seja, o colapso pode ser amanhã, mas os sinais estão aí visíveis, claros como água, né? Quer dizer, e os perigos para o mundo inteiro desse modelo fracassado, né? Mais uma vez, o sistema socialista comunista é o controle total de um Estado gigantesco, de um partido que manda em todos. Exato. E os donos do partido que mandam no país. Exato, e já dizia Milton Friedman, que eu já tinha falado do Milton Friedman, né? Você só pode ter liberdade econômica se tiver liberdade política. E é isso que a China nunca entendeu. Nunca teve isso. Né? E o Mike Pompeo também disse, né? A China comunista é a maior ameaça à liberdade e à prosperidade do século XXI. Certeza. Reflete a visão estratégica, né, dos Estados Unidos sobre o avanço do Partido Comunista Chinês no mundo, né? E também temos Donald Trump. Eles roubaram nosso emprego, nossa tecnologia e agora querem dar lição de moral. Comigo, a China sabia o seu lugar. Enfatiza a perda de confiança e a firmeza necessária nas relações com o regime chinês, Adriano. E eu diria que nem roubaram, né? Isso foi entregue para eles, né? Exato. Quer dizer, pelos democratas, né? Facilitaram a vida deles enormemente. Foi o próprio Obama, né? Começou com isso, né? Antes dele. Antes dele era o Bush. O Bush era republicano. Bushes, né? Antes disso. Essa relação com a China já vem de longa data. E isso, Adriano, já começa desde o Clinton, né? Desde o Bill Clinton, aí depois veio o Bush, tentou ali, né? Porque tinha o Made in USA, né? Nos anos 90, que o Made in USA era um dos melhores. Era uma marca respeitada, né? que durava, né? Quando você falava Made in China, ninguém queria saber ninguém disso, queria né? saber, pelo amor de Deus, essas porcarias. Saber Apesar que hoje em dia deu até uma melhorada, mas ainda continua uma porcaria. Pra mim, na minha opinião, né? Aí depois veio o Bush, né? Tentou ali ainda fazer uma coisa, mas ainda as porteiras já estavam se abrindo quando o Obama chegou e já abriu de vez. Escancarou de vez e entregaram de mão beijada. De mão beijada. E Peter Navarro, né? O Partido Comunista Chinês manipula tudo: moeda, dados, produção e a própria verdade. Isso não é economia, é ilusão centralmente planejada. Crítica direta ao modelo econômico artificial e controlado pelo PCC, Partido Comunista Chinês. Né? E impressionante que a esquerda aplaude de pé, né? E apoia isso e defende essa ideologia de uma maneira assim fanática, né? Exato. E isso afeta o Brasil também, né? Exportação de soja, carne, minério, tudo na corda bamba, né, Adriano? A dependência é real, mas a confiança da China cada vez menor, né, Adriano? E a dependência de quem você não pode confiar. E pensar que no meio disso tudo a gente vê um Xi Jinping e Lula discursando sobre o livre mercado. Livre mercado não sei aonde. Né? Rir para não chorar. Rir para não chorar. Meu Deus. Mas é isso aí, a hipocrisia é tão grande que parece que está fazendo stand-up no Fórum Econômico, né, Adriano? Mas aqui, no Direita Nova York, a gente joga a luz no que a imprensa esconde, né, Adriano? E se você quer mais conteúdo como esse, entra no nosso grupo, dá o like, inscreva-se no canal e você terá mais informações e nos apoiará a levar essas ideias adiante. Porque lá a gente debate, né?
macroeconomia, política e desmascara esses burocratas, né? Com quem realmente entende do jogo, né? E essa imprensa vermelha, né, maldita, que dá a notícia que interessa para eles, pintam o dragão do jeito que eles quiserem e o povo que engula como for, né? Agora, e tem mais, né? Jordan Peterson já falava: autoritarismo não sustenta prosperidade. Pode parecer eficaz por um tempo, até que a verdade cobra a conta, né? Aplicável à falsa estabilidade apresentada pela China comunista. E ainda tem Victor Davis Hanson, né? Historiador militar e analista político. A China está colapsando silenciosamente sob o peso de suas próprias mentiras e estatísticas. Alerta sobre a manipulação de dados e o abismo real da economia chinesa. Ou seja, eles mentem como sempre mentiram, como a esquerda sempre mentiu, né? A teoria deles é toda baseada na mentira, né? E é contínuo, eles não param. E a gente vê que a verdade, uma hora ou outra, a verdade aparece e estamos sentindo na pele hoje e a gente vê que as pessoas estão sendo agredidas pela realidade. Exato. E ainda tem mais um. Friedrich Hayek, né? Que é um filósofo e economista austríaco. Friedrich Hayek. Muito bem, esse mesmo aí. A presunção fatal é acreditar que a economia pode ser controlada por mentes centrais. A China pagará caro por essa arrogância. Apesar de histórica, essa frase se encaixa perfeitamente no contexto atual da China, né, Adriano? Com certeza, porque o ser humano existe a ordem natural das coisas, né? Por isso que o livre mercado, que era o que defendia o Friedrich Hayek, é exatamente nesse sentido, né? O oposto do que defende o comunismo, né? Que é o controle total, estatal, e aí vai tolhendo a livre iniciativa, vai tolhendo porque se você não tem estímulo para trabalhar, você vai trabalhar para quê? Para um Estado? Se você ganha a mesma coisa que o seu vizinho ganha sem trabalhar e você tem que trabalhar, Sim. Você não vai trabalhar. Quer dizer, isso é uma lógica que você não tem como fugir disso. Mas não adianta, né? Eles manipulam tudo, né? Querem manipular números. Mas e a verdade vai vir, né? Quer dizer, Exato. Vai ser sempre... qual o final disso tudo? Miséria, caos, criminalidade, corrupção. E fome. A realidade é isso mesmo. Uma hora bate na porta, né? E se não for na porta do dragão, né? Vai ser com fogo de verdade, né, ô Xandinho? É isso aí, cara! É isso aí, galera! É o Império Vermelho o quê? É o Império Vermelho que ruiu. É isso mesmo, é o Império Vermelho que ruiu. E se você gostou, se inscreva no canal, dá aquele like, comente e não esqueça de apertar no sininho. Porque aqui é avançar sempre. Recuar nunca. Inscreva-se no canal.